Eu gostaria hoje de estar tratando com vocês um assunto relacionado ao o corpo astral, né? E algumas coisas relacionadas ao corpo astral. O nosso corpo astral, ele é considerado, segundo o mestre tibetano, o Descartes, neutro, né, em relação ao corpo mental, que está acima, em uma vibração mais acima, que é um corpo constituído de substância elemental, mental, né? Nós estamos falando do corpo mental inferior, o corpo mental é a parte que está destinada a encarnar, que é o corpo chamado de corpo concreto, que é o receptáculo da unidade de consciência, é o que é chamado no livro do Piste-Sofia de Piste-Sofia. Essa unidade de consciência, então, ela reside no quarto subplano do plano mental, e ali ela é o núcleo ela acaba sendo o núcleo da personalidade, né, que vai ser projetada pelo eu superior, que reside no corpo mental espiritual superior, constituído dos 3 subplanos superiores, onde reside no terceiro subplano o nosso corpo causal, que é o corpo veículo, né, do nosso corpo, da alma, né, da nossa alma imortal. Essa alma imortal, então, que ela é de característica mental, também conhecida como anjo solar, ela projeta de si uma personalidade. Essa personalidade, então, ela vai se desenvolver por meio dos 4 corpos inferiores, que é o corpo mental concreto, onde reside a nossa unidade de consciência, a nossa inteligência menor, né? Depois nós temos no nosso corpo astral e o corpo físico, que é dividido em 2 seções. O nosso corpo físico, ele é dividido no sentido para cima, em vibrações superiores, onde se encontra o mundo, no primeiro subplano, o mundo atômico do plano físico, do corpo físico. Nós temos um ponto intermediário, que é o 4º subplano, e ele vai ali onde se encontram os nossos chakras. O 4º subplano seria o último subplano da parte etérica do nosso corpo físico. E depois inicia-se então a parte densa, né, do nosso corpo físico, constituído aí de estado gasoso, líquido e sólido. Só para vocês terem uma noção do que seriam esses 4 corpos da personalidade, mas eu gostaria de estar aqui falando sobre o corpo astral. E o corpo astral, em relação ao corpo físico e ao corpo mental, onde as vibrações do espírito se expressam, está no meio, né? Então o corpo físico seria, em relação ao corpo mental, seria negativo, e o corpo mental positivo, e o corpo astral no meio, né? O intermediário no campo da personalidade seria a parte neutra, e por ser neutra ela recebe influências. Então nosso corpo astral recebe influências tanto do mundo superior, tanto do mundo inferior, no sentido do mundo físico, né? Então essa parte do corpo astral, que se constitui a parte da neutralidade, que é o 4º subplano, lembrando que o 4º subplano de qualquer plano, nós temos 7 planos, como diz na religião cristã esotérica, os 7 céus, onde fala no Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, ou no livro de Romanos, ou em alguma dessas cartas do apóstolo Paulo, que a consciência dele foi rebatada ou projetada para o 3º céu, que é o mundo da causa, onde reside a alma imortal, o nosso eu superior, o nosso eu espiritual.
O plano astral, ele é constituído de 3 partes superiores, 3 subplanos superiores, onde essa alma imortal, as forças do nosso espírito, que o budismo esotérico, a escola tibetana, a escola teosófica chama de Atma, Buddha e Manas, e que os Rosacrucis chamam dos 3 aspectos do espírito: espírito divino, que é o Atma, espírito de vida ou vital, que é o Cristo íntimo, que é o Buddha, é onde reside a sabedoria, e o Manas, que é a parte da inteligência, que os gregos chamam de nous. Então esse Manas tem um Manas superior, uma inteligência superior que se encontra no corpo causal, e uma inteligência projetada dessa chamada Manas inferior, que seria a unidade de mente que se encontra ali no 4º subplano do plano mental, onde inicia o plano mental concreto, que já é a parte associada à personalidade. Porém, entretanto, esse Manas inferior, essa mente inferior que traz em si a consciência, né, a unidade de consciência, da consciência manásica, emanada do plano mental espiritual, ela vai ter uma influência, ela vai ter uma projeção no 4º subplano do plano astral, onde encontra a região do desejo. Onde se encontra a região do desejo. Então, onde se encontra a região, ela vai ser projetada no terceiro subplano, né, do plano astral, onde se encontra a região do desejo. O 4º subplano do plano astral é a parte neutra, é a parte dos sentimentos, onde se encontra ali as vibrações tanto dos nossos sentimentos positivos como negativos. Então, a região dos sentimentos é a parte neutra. Então, ela pode receber sentimentos que vêm do mundo espiritual, que vêm da alma imortal, que vêm do espírito por meio da alma imortal. Lembrando que a alma é o veículo do espírito. A alma é um fogo solar que proporciona a manifestação do espírito, onde reside a nossa consciência. Então, essa alma, ela se projeta no 3º subplano do mundo astral, une-se com o desejo ali, e os teosofistas chamam de Manas, Kama Manas, mente e desejo, ou seja, há uma associação da mente, a mente mais grotesca, né? A mente dos níveis dos subplanos mais densos do mundo mental, une-se então com o desejo, e a partir daí a mente se projeta para fora. A mente, então, ela tem 2 aspectos, gerador e criador, que é simbolizado na Cabala por Adão e Eva, sendo que Eva seria a parte geradora da mente, é ela que vai ser instigada pela serpente, que representa esse fogo do desejo, e a mente é a própria árvore do conhecimento do bem e do mal, que vai produzir o conhecimento do bem e do mal, adquirido pelas experiências, ou pela consciência, ou pelo Manas, que projeta, Kama Manas, que se projeta para fora e se identifica com as formas do mundo, e a partir dessa identificação ele cria paixões, né? As paixões que estão relacionadas ao 7º subplano do plano astral, né? E cria impressões, essas impressões ficam armazenadas a nível energético como vibrações no 6º subplano do mundo astral, e ali, a partir daí, a mente, né, ela cria, né, através dessas impressões, as formas, pensamentos, segundo as suas impressões captadas pelo sentido. Então veja bem, essa mente, essa parte da nossa mente associada ao desejo, e que é ela mesma a parte inferior do mundo mental, do corpo mental, ela vai ser a responsável de criar o conhecimento do bem e do mal, as ilusões, a partir da percepção dos sentidos, das impressões captadas pelos sentidos. Então, a Kama Manas, a mente associada ao desejo, vai criar essas formas mentais geradas pela parte da mente, né, que é chamada de Eva, e a parte criadora é chamada de Adão. Então, Adão e Eva seriam o polo feminino e masculino da nossa própria alma.
que a nossa alma tem característica mental, ela reside no plano mental, mas ela se reflete no corpo astral e nos outros corpos, como alma vital, como alma emocional. Então, essas três partes inferiores do plano astral e do nosso corpo astral, ou corpo de desejo, como é conhecido, é dominada pelo que nós chamamos de egoísmo. É aí que todo o mal e o bem é construído, né? O mal, o egoísmo é construído. É dominado pela força repulsiva do desejo, que é um polo da dialética da luz astral. E a outra parte está em cima, que é chamado, os três planos superiores, é chamado pelos Rosa Cruzes, por exemplo, de mundo anímico, né? Pelo esoterismo cristão, ou não gnóstico, né? Os gnósticos eles usam outra terminologia, eles chamam de eons, né? Mas o cristianismo é influenciado, né? Esse cristianismo chamado, entre aspas, de esotérico, do Rosa Cruz, né? Das escolas Rosa Cruz, etc., eles chamam de céu, de primeiro céu, também chamam de mundo anímico, né? Onde mundo anímico, porque é ali que a alma se expressa, e é nesses três planos que a gente pode manter o contato com o mundo superior, que começa no mundo mental, tá? O mundo espiritual começa no mundo mental superior, o que o apóstolo Paulo, por exemplo, chama de terceiro céu, onde a consciência dele foi arrebatada. Então, é no terceiro céu que inicia-se o mundo espiritual, e não antes. Nós temos o primeiro céu constituído aí dos três subplanos anímicos, né? E nós temos aí o Devakan, que é chamado, conhecido na teosofia como o céu, o segundo céu constituído da mente concreta, a mente da personalidade, pela qual a personalidade funciona. E aí nós temos aí o terceiro céu, que é o mundo mental superior, onde se encontra o nosso corpo causal. Tá? Estados de meditação, nós podemos chegar a esse céu. Eu mesmo já tive essa experiência, não com tanta... foi muito rápido, né? A minha experiência é muito interessante, é uma experiência que cada um tem, particularmente falando, é diferente para cada um, né? Então nós temos aí o mundo astral, e nesse mundo astral nós temos aí o quarto subplano, onde se encontra os chakras, as rodas de força, né? Do plano astral. Tá? Nós encontramos então os chakras no quarto subplano, e também nós encontramos ali a consciência do corpo astral, tá? A consciência manásica e a consciência do desejo, e a consciência do desejo, ou a força do desejo, que se encontra no terceiro subplano, e que se reúne ali os dois, né, para formar o que nós chamamos de Kama Manas. Então a gente tem aí os três subplanos abaixo, chamado pelos católicos aí o primeiro subplano, que é o reino da paixão, o mundo das paixões, de umbral. É ali que ficam as nossas paixões, né, descontrolada, as nossas perversões, né, a energia astral mais densa que nós podemos ter em estado de vibração. Ela se encontra no sétimo subplano, que está relacionado e recebe influência dos sete subplanos dos outros planos, estão interligados um com o outro, né? E aí nós temos aí o plano dos sentimentos, que é o plano intermediário, onde reside os chakras e a própria consciência do corpo astral. E nós temos aí a parte superior, né, acima, que é o primeiro céu, e embaixo nós temos os três planos inferiores, que é constituído dos nossos infernos astrais, né? O umbral, chamado pelos espíritas de umbral, regiões umbralinas, e nós temos a região do desejo, que é um mundo que funciona como um mundo normal, né? A região do desejo, as pessoas são normais ali, é aquele tipo de pessoa que morre, que desencarna e vai viver ali, né, por um tempo, porque o corpo astral também morre, vai viver ali por um tempo, depois de purgar as suas vibrações mais densas, e vive ali como um mundo normal. É uma pessoa que paga seus impostos, que vive seu casamento, que é uma pessoa ética do ponto de vista mundano, né, profano. É uma pessoa que não faz o mal, né, para os outros, assim, no sentido de causar danos à pessoa, mas ele
está ainda dentro, ele é regido por as forças do egoísmo, né? Somente a partir do momento que ele atravessar o quarto subplano, ele vai adentrar aos 3 subplanos superiores, que é o primeiro céu do mundo astral, que ele vai ser dominado pela força atrativa, que é a força do corpo astral superior. Então, o corpo astral superior está mais relacionado com os sentimentos, com a força do amor. O desejo superior tem que ser transmutado no amor, e isso é um dos grandes processos da iniciação, né? Esse desejo que é trabalhado, essas emoções que são trabalhadas, elas são transmutadas em amor e são armazenadas nas 3 pétalas da alma no corpo causal, no coração do corpo causal. Assim como o conhecimento também é transmutado, o conhecimento do bem e do mal, ele é transformado em conhecimento, em experiência, né? Em sabedoria, e também é armazenado nas 3 pétalas do coração, do chakra, do centro, que é o coração do nosso corpo causal. São 12 pétalas que estão relacionadas, são centros de forças, né? Vórtices de forças que vão aí, que se conectam, formam, né, um corpo por meio de suas linhas de força, e isso que se chama alma. No núcleo desse lótus, né, a joia do lótus, nós encontramos a centelha do espírito envolta em uma chama elétrica, né, chamada de Forrat. E aí já é uma outra história que nós vamos comentar nos próximos vídeos. Então fique claro aí então que nosso corpo astral é um corpo neutro em relação à mente e ao corpo físico, sendo que a mente é a parte positiva, o corpo físico, o etérico, é a parte negativa, e o corpo astral é o meio, o neutro, que recebe as influências, tanto as vibrações, tanto do mundo espiritual, do mundo da mônada, como também do mundos naturais, né, do mundos mais densos, do mundo da natureza. E nós temos aí 3 subplanos dominados pela força repulsiva, né, que seria o primeiro subplano, o plano o Rudolf Steiner chama de ânsias ardentes, né, o 7º subplano do plano astral, ou mundo da paixão, região da paixão, que é pelos espíritos conhecido como umbral, é a porta dos infernos, né, do 7º inferno, que nós vamos encontrar nas mitologias cristãs. E nós temos depois o 6º subplano, que é o mundo das impressões, onde se encontram as nossas impressões. Depois o 3º subplano, o mundo do desejo. O 4º subplano, onde encontra-se a consciência e os chakras do corpo astral, ele está ali no 4º subplano, é o mundo dos sentimentos. Os sentimentos, ele é neutro, né? Ele pode receber influências tanto de cima como de baixo. Por exemplo, no sentimento de misericórdia é uma força que vem de cima. O sentimento de ódio, de raiva, vem de baixo. Então ali se encontra no 4º subplano do plano astral. E nós temos aí então a divisão, 4 subplanos, e os 3 planos superiores do corpo astral, que é conhecido na Rosa Cruz, nos mistérios da Rosa Cruz, como mundo anímico, e pelos cristãos esotéricos de primeiro céu, que é o céu da lua, né? E ali começa, esse é o céu onde ficam os espíritas, né? Os espíritas que praticam o bem, né? Os esotéricos, as pessoas religiosas que praticam o bem. Não é o céu em um sentido de nirvana, de paranirvana. É um céu, o primeiro céu, é uma região que possibilita, né, o início do trabalho espiritual do ser humano, mas ele tem que ascender também aí, ele tem que ultrapassar essa região. Mas é nesse mundo espiritual, nesse céu da lua, nesse céu do mundo astral, que o contato espiritual é feito, né, com a nossa parte superior, com a nossa mente superior, nossa mente intuitiva, onde reside, que está no corpo causal, e onde reside a nossa consciência, a nossa alma imortal. Tá? Então fica aí, vou gravar mais vídeos relacionados a outros corpos, e por enquanto nós vamos ficar por aqui. Depois eu vou fazer um outro vídeo para falar um pouco sobre mediunidade, né, essa questão toda. Então, só para concluir, nesse céu,
né, astral, é onde nós vamos encontrar aquelas pessoas religiosas que não faz mal para ninguém. Ali a gente encontra as cidades espíritas, né, o chamado Novo Lar, ou outras cidades de outras religiões, né, cidades ditas espirituais. Ali se encontra esse tipo de coisa, mas é uma ilusão também, porque é criada, é uma forma de pensamento criada pelo ideal do inconsciente coletivo religioso, tá? Ali nós encontramos então essas ilusões que, do ponto de vista do senso comum, da religião do senso comum, é o que é considerado bem, né? Mas para o iniciado que busca o nirvana, para o budista que está buscando o nirvana, o mundo búdico, esse mundo é um mundo da ilusão também, é um mundo que é o natural, é um mundo que está ainda aí no samsara, né? Esse mundo, então, ele é governado pelas forças da dialética, da qual nos falou já o filósofo grego Heráclito, e outros filósofos também mundanos falam, e a própria filosofia esotérica na Cabala fala do mundo da onde provém o conhecimento do bem e do mal, né? São regidos então pela força do bem e do mal. Então o mal, que é o egoísmo, a força do desejo, né, egoísta, que isso aqui é para si, está polarizada no astral inferior, e a força do desejo superior, que busca o bem, o altruísmo, está polarizada com o astral superior, tá? Espero ter contribuído aí com vocês, e aguardem outros vídeos que eu vou fazer. Namastê.